Boa tarde a todos, olá. Nós vamos dar prosseguimento então no nosso evento. Primeiro agradeço muito o convite, é uma honra poder estar conversando sobre esse assunto tão polêmico que é sobre educação sexual. Muito bem, eu sou professora de ensino médio faz 17 anos e eu trabalho com educação sexual de adolescentes, então eu estou acostumada a discutir o tema, embora ele seja bem polêmico, e a gente vai trazer aqui então para a discussão algumas fontes de risco para os adolescentes online e também algumas estratégias de proteção. Muito bem, quais são essas fontes de risco principais que nós temos no ambiente online? Nós temos principalmente consumo de pornografia, é algo que a gente tem que discutir, e muitas vezes os adolescentes não têm noção de quais são os riscos desse consumo da pornografia. Quais são as consequências de um consumo de pornografia? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quais são também essas principais informações falsas? Quando eu dou aula sobre o tema, eu recebo muitas informações falsas que os alunos me perguntam, me questionam, e é realmente assustador. Porque a gente imagina que eles têm acesso à informação sempre, a gente fica tranquilo, né? Não, os adolescentes se viram muito bem, eles são natos da era digital, mas muitas vezes vêm informações erradas que seriam fáceis deles conseguirem achar o caminho certo. Redes sociais. Nossa, redes sociais, a gente consegue falar um tempão sobre isso, sobre os problemas. A gente morre de medo que eles acessem aí redes sociais, a gente não sabe controlar, não sabe acompanhar, porque são redes sociais novas. Cada ano aparece uma rede social nova que a gente não usou, a gente não sabe como. Meus alunos usam algumas redes sociais, eles falam de Snapchat para mim. Eu nunca tive uma conta no Snapchat. Eu tive que aprender o que era para poder dar aula, para poder acompanhar o que eles me falavam, basicamente. Muito bem, estratégias de proteção. Existem duas estratégias mais fortes que nós podemos trabalhar bastante. O diálogo, como sempre, o diálogo. E o monitoramento. Monitoramento é uma estratégia um pouco complicada de se conversar, porque existe um limite aí entre o monitoramento das atividades de um adolescente, existe a obrigação legal de criação e educação por parte dos pais e responsáveis, e ao mesmo tempo existe a privacidade, né? O direito aí à privacidade também. Então é uma linha muito tênue para a gente discutir com bastante cuidado. Muito bem. Eu vou começar falando de algumas das consequências de exposição à pornografia. A primeira coisa que eu falo bastante para os meus alunos sobre isso é que em um filme, um vídeo que é pornográfico, os adolescentes estão expostos a cenas que eles não sabem o quanto que aquilo é real ou não. Porque é a base, é como eles começam a ter contato com a iniciação sexual, é como eles têm acesso, infelizmente eles têm acesso em muita quantidade, livremente. E essa confusão do que é o real ou não é um dos fatores que está colocando o Brasil em primeiro lugar no mundo de cirurgias plásticas íntimas femininas. Essa matéria que eu trouxe um print aqui para vocês verem é de 2022 e nós temos aí essa busca de uma anatomia perfeita da genitália feminina colocou o Brasil em primeiro lugar no mundo. Então nós temos aí um desconhecimento por parte das adolescentes que existe variação anatômica no corpo, na mão, no nariz, no cabelo, na genitália. E está tudo bem, é normal, não é motivo para uma cirurgia. Bom, então a gente começa falando dessa questão da deturpação da imagem corpórea. Isso vale para a adolescente, isso vale para o adolescente. Nós temos muitos garotos também com uma expectativa irreal do desenvolvimento da própria genitália, também da própria atividade sexual, isso por causa de exposição à pornografia, que traz para eles uma imagem irreal do que é o normal, do que é o esperado. Isso traz algumas expectativas irreais da vida sexual para eles. Então, a ideia é, bom, se é o filme que eu estou vendo, se é assim que eu vejo um tamanho de genitália, uma performance, então por que eu não sou assim? Isso gera frustração.
E eu recebo muitos questionamentos de garotos, já vou explicar como que eu faço isso para vocês verem, dessa questão de, nossa, mas tá diferente, está estranho, parece que eu não consigo alcançar o que eu vejo. Então, isso gera aí frustrações já no início, né, da maturação já do adolescente. Muito bem. Muitos questionamentos sobre gravidez eu recebo. E eu recebo questionamentos de todo jeito sobre gravidez indesejada. Eu já tive uma aluna, isso tem uns 5 anos, numa aula de educação sexual, que uma aluna minha de 15 anos, ela me perguntou muito como que fazia para calcular o período fértil. É matéria isso, tá na apostila, conteúdo aí da nossa Base Nacional Curricular de Conteúdos Programáticos do Ensino da Biologia. É matéria de aula, eu explico como é o ciclo menstrual da mulher, o período fértil, a menstruação. E ela, muito interessada, queria saber exatamente os dias do período fértil dela. Nossa, que aluna aplicada, que interesse grande que ela tem. Quando foi a formatura dela no 3º colegial, ela veio me contar. Professora, aquela vez no 1º colegial, quando você estava me ensinando educação sexual, eu aprendi com você como que era o período fértil para calcular. E não deu certo o que eu queria, mas eu agradeço muito. Aí eu fiquei intrigada, né? Eu falei, mas o que você queria, né? Que eu não soube na hora. Você me perguntou, eu respondi, expliquei. Eu estava tentando engravidar do meu namorado, porque os meus pais não aceitavam o nosso namoro, então eu queria engravidar do meu namorado para meus pais aceitarem a gente namorar. Aí vocês imaginam o desespero que eu fiquei, porque eu estava ajudando sem saber esse momento, né? E ela, na verdade, ela me contou nesse dia, ela chegou a iniciar uma gestação, mas ela teve um aborto. Então foi um evento super traumático para a vida dela. E por mais que a gente, às vezes, esteja trabalhando com isso, acompanhando direto, essa garota passou por uma situação absolutamente traumática e desnecessária, por uma falta mesmo de informação, de consciência, né, sobre o desenvolvimento aí, da vida sexual dela. Falando um pouquinho mais sobre a questão das cirurgias íntimas no Brasil, eu peguei esse artigo publicado pela Fiocruz, no Caderno de Saúde Pública. Ele traz um levantamento sobre as cirurgias plásticas íntimas no Brasil. O Brasil foi o primeiro colocado nesse tipo de cirurgia, com 30 mil cirurgias de redução dos pequenos lábios vaginais, feita no ano de 2020. O segundo colocado foi os Estados Unidos, com 12 mil. Então, nós ficamos extremamente à frente disso. E o que é apontado como uma justificativa? A justificativa principal é que mulheres e adolescentes comparam os seus próprios corpos com as imagens de pornografia, de nudez que circulam pela internet, e muitas vezes a procura por esse tipo de cirurgia é por menores de idade. Os médicos que foram consultados nesse artigo científico que eu li, eles atestam que mais da metade da procura foi por pacientes com menos de 18 anos. Então, nós temos aí uma deturpação de imagem corpórea evidente, que é um dos efeitos que acontece tanto em garotos quanto em garotas. Ao mesmo tempo, esse dado aqui é do jornal USP, um levantamento feito de 2009 até 2019 com a incidência de casos do que a gente chamava de DST, doença sexualmente transmissível, hoje em dia é chamado de IST, infecção sexualmente transmissível. Porque existem algumas infecções que são sexualmente transmissíveis, mas que não geram sintomas, tanto no sexo masculino quanto no feminino. Então, são as infecções, tá? Essas ISTs, elas cresceram 65% o número de novos casos em pacientes de 15 a 19 anos. E se a gente pensar em jovens, de 20 a 24 anos, ela cresceu nos últimos 10 anos em 75%. Então, nós temos um aumento absurdo no número de infecções aí sexualmente transmissíveis atualmente. Lendo isso, a gente assusta, né, ver uns dados como esses, o aumento está tão grande. Basicamente, nós temos uma ideia central que é a necessidade de modernizar diálogo com os adolescentes. Então, a importância do diálogo é nítida. Mas como que a gente realmente tem uma comunicação eficaz com os adolescentes? Porque eles sabem que existe preservativo. Você não vai encontrar um adolescente de 15, 16 anos que não sabe o que é um preservativo, eles sabem.
Os adolescentes sabem o que é uma pílula anticoncepcional, mas ainda assim nós temos um aumento de 65% na incidência de infecções sexualmente transmissíveis. Então, não está funcionando o nosso diálogo. Nós precisamos repensar como estamos fazendo esse diálogo para poder diminuir e reverter esse aumento tão drástico. Eu trouxe aqui para vocês um slide da minha aula de educação sexual. Quando eu dou essa aula para os meus alunos, não são todos os meus alunos que acabam tendo educação sexual comigo, mas quando eu faço essa aula com eles, eu sempre mostro esse slide. E quando eu mostro, olha, o Cazuza, eles reconhecem o Cazuza. É uma foto em preto e branco, uma foto mais antiga, eles reconhecem o Cazuza. Eu pergunto para eles, quem é esse? Ah, é o Cazuza, não é, professor? É o Cazuza? É o Cazuza. E esse aqui, quem que é? É o Cazuza. Esse é o Cazuza no fim da vida. Ele morreu de AIDS. O que nós, pais, professores, profissionais, nós vimos isso acontecer. Nós vimos, acompanhamos, vimos o Renato Russo morrer. Eu estava indo para a escola e eu ouvi na Transamérica, na época, o anúncio da morte do Renato Russo. Nós vimos isso. Os adolescentes não viram. Não tem nenhuma pessoa que seja um ícone para eles, que converse, que seja uma figura de referência, que fale sobre os efeitos colaterais da AIDS para quem vive com ela cronicamente hoje. E são efeitos colaterais terríveis. As pessoas que convivem com o vírus HIV têm esses sintomas, têm efeitos colaterais do uso contínuo da medicação do coquetel AZT. Não é uma doença simples de se viver com ela. Mas como não se fala sobre o assunto, parece que não é um problema. Muito bem. Outros riscos. Abordagens de pessoas estranhas, com interesses de cunho sexual. A questão de troca de nudes, que é algo extremamente popular e normalizado e banalizado entre a população adolescente e jovem. E uma questão que são os perfis alternativos nas redes sociais dos adolescentes. Muito bem, sobre nudes. Isso aqui é do site Jus Brasil, trazendo o artigo de responsabilização jurídica sobre compartilhamento de nudes. Eu trouxe para vocês o artigo, talvez fique um pouquinho difícil de ler, então eu vou falar para vocês os pontos principais. Hoje, está previsto em leis que oferecer, trocar, disponibilizar, divulgar por qualquer meio fotos ou vídeos sem o conhecimento da vítima, de nudez, de pornografia, de cena de sexo, o que configura o nude, o envio e a divulgação de um nude sem consentimento da vítima, está previsto na lei com pena de reclusão de 1 a 5 anos. Se for de menor de idade, já consta no Estatuto da Criança e do Adolescente, a pena já é de 3 a 6 anos. Então, muitas vezes, adolescentes que fazem divulgação dessas imagens, eles não sabem que eles estão cometendo um crime e os pais são responsáveis pelos crimes que os adolescentes cometem. Então, divulgar cenas, divulgar essas imagens é crime. Embora não seja tão discutido isso, é algo que está extremamente sério, muito banalizado e que precisa ser discutido. Precisa ser levado mais a sério e levado a conhecimento dos pais, o tanto que essa prática está difundida entre eles e o quanto que ela é perigosa. Como que ela pode ser perigosa? Nós temos o chamado pornografia de revanche, que é quando uma pessoa recebe as fotos, recebe os nudes, e armazena essas fotos, fica com elas guardadas no celular, de algum modo, em alguma nuvem, em alguma pasta, em algum local online. E no momento de um desentendimento, de algum problema futuro com a pessoa que enviou, mesmo tendo sido enviado com consentimento, tendo um desentendimento, a pessoa passa a distribuir esse material e enviar para outras pessoas. Então, essa seria uma pornografia de revanche pelo fato de o término de uma relação amorosa, alguma consequência futura. Isso é chamado de pornografia de revanche e ela é muito comum. Os casos são muito abafados. Infelizmente, eu já vi e acompanhei alguns acontecendo no meu meio de trabalho. Então, é um crime, obviamente, e isso vai gerar uma responsabilidade criminal para quem comete ou para os pais, caso sejam responsáveis.
Além disso, temos também a questão do convívio de chantagens e medo posterior que a pessoa convive, sabendo que essas fotos estão, sabe-se lá com quem, aonde, porque a partir do momento que ela é enviada, ela pode ser reenviada para quem for, saiu do seu controle totalmente, né? Então, isso é algo que é muito fácil a gente pensar, mas o adolescente muitas vezes não. Eu lembro de uma outra garota numa aula de educação sexual, ela do segundo colegial, ela tinha 16 anos, essa menina. Ela veio conversar comigo depois da aula. Ela falou assim: professora, eu e as minhas amigas aqui na escola, a gente sempre anda junto. Aí uma pessoa adicionou a gente no Facebook, era o Facebook na época. Elas não, nessa época não tinha o Instagram ainda, que hoje é mais preferido. Aí essa pessoa adicionou a gente, falou que era aqui da escola também, mas a gente não sabe quem que é. A gente foi ver o perfil, não tinha foto, o nome a gente não conhece, mas a gente adicionou, porque falou que era aqui da escola. Aí nós, ela e as amigas dela, começaram a receber nudes da genitália dessa pessoa que tinha adicionado, era a mesma foto para as mesmas garotas. E elas queriam me mostrar a foto. Eu, não precisa, eu não quero ver. Não precisa me mostrar. Eu só quero saber o seguinte: vocês acham que é daqui da escola? Vocês acham que uma pessoa é aluno, é adolescente? Vocês acham que é alguém mais velho? Como é que está sendo isso? Vocês precisam comunicar isso para os pais de vocês. Chamei a coordenação, a gente conversou e deu prosseguimento para poder garantir a segurança delas e o conhecimento dos responsáveis. Mas se aquilo não tivesse chegado até mim numa aula de educação sexual, não teria chegado até os pais. Então, foi essa a nossa preocupação. Bom, aqui eu tenho um print do G1 com o padrão do vazamento de nudes no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Matéria aí de 3 de maio de 2023. Acabou de sair essa matéria aqui. Quem é que espalha os nudes? Isso que eu vou trazer para vocês agora é somente o que foi feito boletim de ocorrência. A imensa maioria, vocês devem imaginar, que não chega a conhecimento público. Então, eu tenho 55 dos boletins de ocorrências foram nudes espalhados por amigos da vítima. 1.500, basicamente, por marido e namorado, e ex-marido e ex-namorado. Eu tenho 16 com um colega de trabalho e 64 boletins de ocorrência feitos com parentes das vítimas, incluindo pai, avô, filho e irmão. Então, nós temos um quadro, isso lembrando, é só o que chega na polícia, é o que chega com boletim de ocorrência. Muitos deles não chegam. Então, nós temos aí um quadro que é assustador. E por mais que para a gente seja normal discutir isso, a gente tem que lembrar que para um adolescente, eles não têm a noção de que essa foto, uma vez compartilhada, ela saiu do controle dele. Está no controle de quem recebeu, ela pode ser espalhada a qualquer momento. Então, é isso que a gente tem que se preocupar em avisar, em conversar para proteger. Vamos falar sobre isso, então, estratégias de proteção. A primeira, gente, diálogo. Tem que ter diálogo, tem que ter muito, muito, muito diálogo. Nossa, mas esse tema é tão difícil, é tão complicado falar sobre isso? É difícil mesmo falar sobre isso. No diálogo, a transparência entre os pais e os filhos é fundamental. Que seja conversado, que seja comunicado, que seja feito aí uma situação de confiança entre as partes. Que a gente desenvolva mesmo, olha, eu não sei tudo, eu quero te ajudar, eu não quero que você corra riscos. Então eu preciso saber se está acontecendo alguma coisa, eu estou aqui para ajudar. Então, assim, trazer essa confiança, trazer esse, olha, pode me falar, a gente vai pensar junto, eu não vou ficar bravo, sou seu responsável. Esse tipo de criação de elo de confiança é muito importante. Inclusive para incentivar que esses adolescentes tragam dúvidas, para que eles realmente se comuniquem, para que o diálogo aconteça. Sentar o adolescente e falar, agora a gente vai falar de sexo. Eu faço isso porque eu estou dando aula disso. Então eles sabem que vai acontecer. Agora, se você vai falar dentro de casa, pessoalmente, com o seu filho, com quem você vai tomar café da manhã no dia seguinte falando do assunto, não. Então, o preparo do assunto e o incentivo que venha da parte dele. Olha, aparece uma dúvida, aparece alguma coisa, quer conversar, sabe, deixa aberto, deixa a porta aberta para tratar com mais naturalidade e com segurança. O diálogo, ele tem que vir de uma forma que seja segura para os dois lados.
Ninguém sabe tudo. E eu vou falar um pouquinho mais sobre como acessar informações quando a gente não é da área, tá? Eu trouxe aqui para vocês uma ideia para vocês pensarem sobre diálogo. Porque quando eu estava pensando sobre isso, como é que eu vou ensinar os outros, como é que eu vou falar sobre diálogo? Como dialogar? Cada casa é uma casa, cada família é uma. Então eu trouxe uma ideia de diálogo. Vamos lá. Primeira coisa. Se você vai falar algo que é uma preocupação, que tem um objetivo, para um adolescente funciona e é preciso que seja algo palpável, uma descrição, apontar um ato, um fato, uma coisa que seja sólida para ele entender. Junto com o porquê que você quer falar sobre aquele fato, mostrar que existe uma preocupação da sua parte, o porquê que ela existe, além de estabelecer os limites claros, conversados com o adolescente, fazendo em acordo com ele esses limites, e apresentar os objetivos. Vamos ver alguns exemplos. Então, vamos lá. Descrição de uns fatos claros. Vamos supor que a preocupação seja... o adolescente começa a jogar, e aí são jogos que são multiplayer, online, muitos jogadores ao mesmo tempo, e você começa a se preocupar com as conversas que você ouve ele no microfone, que ele está conversando, começa a falar algumas besteiras, você começa a ver que pode estar tendo alguma influência. Ou então que ele está no celular muito até tarde, você não sabe com quem está conversando, como que está sendo isso. Então, vamos lá. O fato, qual é o fato claro para isso? O fato é que, quando você fica jogando até tarde ou fica muito tempo no celular, você acorda cansado. Você se atrasa para sair de casa, eu me atraso para levar você no colégio, para o meu trabalho. Então, esse é um fato, é inquestionável, ele sabe que isso acontece. Você já chegou atrasado na escola várias vezes porque foi difícil levantar, demorou pra caramba para se arrumar, a gente saiu atrasado, quase bati no portão para sair. Coloque um fato claro que aconteceu, que ele saiba, que ele relacione isso com a verdade. E aí, por exemplo, Lucas, eu me preocupo com a sua concentração da aula, sendo que você levanta cansado desse jeito. É uma preocupação sua, mas para ele é um fato, ele sabe que ele tem sono durante a aula. Ele sabe disso. Se vem, então, um relato da escola que ele está dormindo na aula, mais ainda. Então, se você sabe que isso está gerando consequências e é um fato. Depois eu tenho um limite claro. O videogame será desligado às 21 horas, e é isso. É um acordo feito com o adolescente, ele já sabe o que é esse acordo todos os dias. Antes de ele ligar o videogame, ele já sabe. Às 21 horas eu vou lá e vou ter que desligar. Então, é um acordo estabelecido. E ter um objetivo comum. A gente não vai mais brigar à noite para você desligar o videogame. Você vai desligar às 21 horas, eu vou dormir tranquila, você vai dormir tranquilo, a gente vai acordar bem no dia seguinte, eu vou para o meu trabalho, você vai para a escola, e a gente vai conviver sem conflito. Então, você coloca um objetivo para ele claro sobre isso, isso é colocado. Temos agora uma forma um pouquinho mais incisiva, que é o monitoramento via aplicativos de monitoramento. Existem alguns aplicativos que a gente pode utilizar para monitorar as atividades na rede social. Muito bem. Primeira coisa, vários adolescentes têm perfis alternativos. Eu conversei com alguns ao longo dessas semanas que eu estava preparando esse material, e a grande maioria dos meus alunos respondeu a mesma coisa. Ah, professora, quase todo mundo tem 2, 3 perfis no Instagram. A gente não tem só um. A gente tem um que a gente adiciona a família, que a gente conversa, que a gente bota foto bonitinha, tudo certinho. Mas a gente tem aquele que é só para os amigos, para a gente ficar conversando entre a gente. Sei que é só para os amigos, só porque vocês ficam trocando, então, com certeza, poemas de Carlos Drummond de Andrade, né? Tenho certeza que é isso. Então, eles têm esses perfis alternativos. E o que vocês podem fazer? Uma vez que os filhos acessem o perfil do Instagram deles pelo notebook, pelo computador, vocês podem ir lá no cantinho, na foto de cima, na página do navegador, clicando nela, tem esse trocar de conta. Se o adolescente estiver logado nas 2 contas, você consegue trocar para a segunda conta dele e ter acesso a ela. A outra coisa que dá para fazer é no celular, no próprio celular, quando você tem o Instagram, embaixo tem uma foto que é a fotinha do perfil que fica em miniatura, do lado das opções do fundo da tela. Dando um clique duplo lá, uma batida dupla, também alterna entre os perfis que tem salvos no celular a senha, tá? Então, você consegue acessar
as contas alternativas. Mas para isso a gente está falando de monitoramento, né? Você teria que ver o que está acontecendo. A gente precisa saber quando tem uma rede social nova, coisa que a gente fica meio afastado das novas redes sociais, a gente acaba ficando meio perdido quanto a isso. Além disso, existem vários aplicativos para armazenamento de fotos online, que é importante que a gente cheque se tem isso, o acesso a isso. E muitas das vezes a gente tem esses aplicativos para monitoramento como uma saída, quando o diálogo acaba sendo complicado, quando os pais percebem que tem um comportamento muito estranho dos filhos, percebem que tem alguma coisa errada, não conseguem acessar, não conseguem descobrir. Eu trouxe esse assunto para vocês pensarem. Isso aqui foi uma busca que eu fiz no meu navegador sobre perfis alternativos dos meus alunos. Porque eu tenho 2 perfis no Instagram. Eu tenho um pessoal meu e eu tenho um perfil profissional, que eu adiciono só os meus alunos. Se eu for no meu perfil profissional e eu digito lá na barra de busca do Instagram, Dix, D-I-X, Mood, M-O-O-D, ou PVD, eu vejo que vários dos meus alunos têm os perfis alternativos, que eles começam com essas 3 letras, e aí tem um ponto e um outro nome deles. Então você consegue ver, você consegue perceber o quanto que eles têm, né? Isso aí eu print só de alguns, porque não caberia o resto na tela. Mas tem muito, tá? Tem muito mesmo. Aqui eu trouxe 2 exemplos de aplicativos de monitoramento. Eles são pagos, e com esses aplicativos aqui é possível você monitorar as mensagens que recebem. Tem um deles que ele é pago, esse Bark, ou aqui da direita. Ele traz, inclusive, avisos no celular dos pais, dos responsáveis, quando começam a chegar textos que são típicos de comportamento predatório online. Eles começam a dar alerta. Vem no celular dos pais e responsáveis quando tem alguma troca de mensagens com tema suspeito. Esse parental ler, ele também traz, eu trouxe aqui, ó, eles conseguem monitorar o WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, Telegram, Viper, pega chamada também, pega até SMS, se for escondido pelo SMS, porque ninguém olha SMS mais. Então, esses aplicativos aqui, eles são pagos, mas ainda assim eles geram uma discussão problemática que é uma invasão de privacidade, é a minha obrigação como pai e mãe? Bom, na verdade principalmente antes dos 16 anos. Então, existe essa obrigatoriedade de monitoramento, porque é parte da educação. Mas aí é um acordo entre a família, aí é uma conversa muito delicada, é parte do diálogo de, olha, eu vou ver o seu celular uma vez por semana. Ou eu vou ver o seu celular uma vez por mês. Ah, não, eu não admito, eu não aceito, não dá a senha. Começa aquele clima, começa aquela discussão que vai gerar atrito pra caramba. Bom, então nós vamos utilizar um aplicativo de monitoramento. E é interessante que o adolescente saiba que ele está sendo monitorado, não fazer isso às escondidas. Porque isso, se descoberto, vai quebrar a confiança e acaba sendo muito pior para o relacionamento a longo prazo. Tá? Então, monitoramento é possível, mas é muito problemático ser feito de uma forma unilateral, que somente os pais saibam. O ideal é que ocorra um diálogo sobre isso. Tá? Muito bem. Então, aqui eu trouxe também do Jornal da USP uma matéria sobre essa necessidade de diálogo entre os pais e filhos para ocorrer o monitoramento de celulares. Para que não seja algo invasivo e agressivo, mas que seja feito como, olha, estamos percebendo um comportamento estranho, nós estamos preocupados, nós precisamos saber o que está acontecendo. Tem que ter diálogo, tá? Não temos como fazer isso de uma forma muito impositiva, caso a gente não tenha acesso recorrente ao aparelho. Cuidado com senhas, até esqueci de colocar aqui, mas tem também alguns aplicativos que são bancos de fotos que são escondidos. Parece uma calculadora, por exemplo, o aplicativo. Aí, quando a pessoa digita um número lá para fazer uma conta, é a senha de acesso a uma pasta de fotos, por exemplo. Então, essa também é uma outra forma. Acho que os adolescentes que estão vendo isso querem me matar nesse momento, né? Ah, meu Deus, está contando tudo para os meus pais do que a gente faz. Gente, é segurança que chama isso, tá? Proteção que chama isso. Muito bem. Eu conversei com um ginecologista e com um psicóloga da escola que eu trabalho, buscando a seguinte resposta.
E se o diálogo não dá certo na minha casa? E se eu tenho dificuldade de diálogo? Existe diálogo com profissionais, que pode ser buscado, para educação sexual. Então, vamos lá. O que eu mais ouvi de ginecologista e de psicólogo quando eu fui atrás dessas respostas? Eu ouvi muito o seguinte. Quando a mãe entra junto com a filha na sala do ginecologia, para fazer a consulta junto, a consulta vira a consulta da mãe, não vira a consulta da adolescente. E a adolescente não pergunta nada, não fala nada, ela sai de lá com mais medo do que quando ela entrou. Então, geralmente tem essa postura de: mãe, a consulta é da adolescente. Marca uma para você, se você está precisando. Mas essa consulta é da adolescente. Entra, fala, confia na ginecologista, então levanta, sai da sala. Vai tomar um cafezinho lá, deixa sua filha à vontade com uma profissional que você tenha confiança, mas deixe ela falar com a profissional. Se não existe esse diálogo e você vai buscar uma ajuda de um profissional para fazer um diálogo sobre a educação sexual, então deixe que ele aconteça. Deixe a sua filha conversar com o ginecologista, tá? Inclusive, o que a ginecologista me falou é que as adolescentes que parecem ter bastante liberdade de conversa em casa, principalmente com as mães, na consulta elas têm mais também jogo de cintura, elas têm mais liberdade para perguntar, para conversar, porque já é um hábito o diálogo. Então elas já vêm melhor, já vêm em busca da informação. Outra coisa interessante, e que eu reparei muito isso nas minhas aulas, é que não tem preocupação com doença, basicamente. Eu me assustei com isso quando eu comecei a dar aulas de educação sexual. Eu me assustei, porque a minha geração viu muita gente morrer de AIDS, mas os adolescentes não têm medo de doença. Eles têm medo de gravidez indesejada. Nossa, mas assim, eu faço um modelo de aula que eu já vou explicar para vocês, que eu recebo as perguntas anônimas dos meus alunos. Eles não falam, eles não levantam a mão. Quer perguntar, obviamente eles perguntam, mas vem muita pergunta que é anônima dentro de uma caixinha. É assim, se a letra é de menina, redondinha, bonitinha, gravidez indesejada, gravidez, pílula, gravidez, é tudo isso. Doença mesmo, pouquíssimo, muito pouco. Bom, outro ponto importante é, todos sabem que existe preservativo. Quem que usa? Então, o incentivo ao uso do preservativo e a vacina contra o HPV, isso está muito defasado, a vacinação contra o HPV. Eu trabalhei em uma escola que o pessoal da vacinação foi na escola vacinar. Eles foram fazer a campanha de vacinação dentro da escola, foi uma escola particular, nem foi uma escola pública, foi uma escola particular. Foram lá vacinar os adolescentes dentro da escola. E teve pai e mãe brigando com a coordenação porque não queria que o filho fosse vacinado contra HPV. HPV é a maior causa de câncer de colo de útero. E você tomou vacina, você está protegido para o resto da vida contra esse câncer de colo de útero, que é a maior parte é causada pela infecção por 2 tipos de HPV diferentes, tá? Muito bem, como que é o diálogo com profissionais na escola, então? A escola faz educação sexual. É parte da matéria, como eu falei. Como que eu faço? Eu levo uma urna, desse jeito aí. E os alunos, a urna fica lá no cantinho. Às vezes eu deixo a urna, falo, gente, semana que vem é aula de educação sexual, tá? Olha o que eu trouxe para vocês, trouxe uma urna. Eu não quero saber nome, não escreve teu nome. Não escreve com uma caneta pink que só você tem na sala. Escreve com uma caneta preta, azul, vai. Só põe a pergunta para eu responder, faz isso. E aí eu deixo a urna lá. Na semana seguinte eu vou, explico como é que é a genitália masculina, a genitália feminina, ciclo menstrual, dou a parte toda biológica, e aí os alunos já estão quase tudo dormindo. No final da aula eu vou lá, abro a caixinha e começo a responder as perguntas. Nossa, aí é a parte mais legal. Porque aí vira mais 50 minutos de aula só de educação sexual. E o que eu vejo? Uma coisa muito interessante. As garotas perguntam todo ano as mesmas coisas e os garotos também. Perguntas das garotas geralmente são: dia do ciclo menstrual que tem menos chance de engravidar. Nossa, eu pego muito essa pergunta. Que dia que não tem risco? 30 de fevereiro, querida. É esse dia que não tem risco de engravidar, tá bom? Dia 30 de fevereiro. Todo dia tem. Não existe dia do ciclo menstrual que não tem risco de gravidez. Não tem um que seja 0.
E aí elas ficam chocadas e falam, tá, então vou tomar pílula. Ok, tomar pílula, médico, consulta. Você vai tomar uma pílula que seja adequada para você, na concentração certa para você, vai fazer acompanhamento. Não é a que a sua amiga gosta, tem efeito colateral. Caso você queira, tudo bem, mas existem outros métodos. E elas falam muito sobre a pílula anticoncepcional para espinha e TPM. Fala muito isso. Começou da espinha, fui no ginecologista e falou para eu tomar pílula. Olha o que acontece. Isso aqui é sério. A adolescente vai no ginecologista e ela começa a tomar pílula porque ela tem TPM, ou espinha, ou cólica. E aí o médico fala, olha, é para cólica, para TPM, então você vai tomar assim, tá? Você tem vida sexual ativa, a mãe está do lado, a menina já fica branca, trava, fala, não, jamais, nunca. E aí ela começa a tomar a pílula sem saber tomar a pílula para evitar a concepção. Ela começa a tomar a pílula para a espinha, não para não engravidar. Tudo bem, aí ela começa a tomar a pílula. Passa um tempo, ela inicia a vida sexual, vamos pensar que é assim o caminho, e aí quando ela vai iniciar a vida sexual, ela vai no ginecologista. Aí iniciei minha vida sexual, eu queria ver a pílula certinho para não engravidar. Você já toma a pílula? Não, já tomo. Ah, então tá bom. Pronto. Ninguém explicou para essa garota como tomar a pílula para não engravidar. Porque na primeira vez que ela tomou, não era para não engravidar, era para espinha. E na segunda vez, você já toma. Então, o que falta a garota saber? Falta saber que se ela vomita, se ela tem vômito, ela vomita a pílula. E aí ela perde proteção da pílula nesse mês. Se ela tem diarreia, ela perde a pílula na diarreia, parte da absorção da pílula, e ela não está protegida nesse mês. E a grande maioria das garotas não sabe disso. Quem aqui não pega uma intoxicação alimentar de vez em quando? Você vai na praia, aquele espetinho de camarão maravilhoso, você volta 2 dias de diarreia, vômito, intoxicação alimentar, a pílula já era durante 2 dias. Ah, não, mas eu tomei certinho a pílula e engravidei. Todo mundo conhece alguém que engravidou tomando pílula certinho. Você pode até tomar. Você absorveu a pílula? Então, isso aí é um tópico que tem que ser de conhecimento por educação sexual. Muito bem, eu pego muito relato de dor também, em relação sexual das minhas alunas. Eu pego muito relato também de parceiro sexual que tem resistência a usar a camisinha, preservativo masculino. Isso é outra coisa que eu ouço bastante, tá? Dor, eu geralmente associo a realmente falta de maturidade, de tranquilidade, de relacionamento estável para iniciar uma relação sexual. Então, isso está geralmente nesse ponto. E os garotos? O que vem? Oi, temos uma dúvida. Diga. Sim. Realmente, o comentário... Exato, o comentário aqui, para quem está de casa, não sei se a gravação consegue pegar, mas é que, falando isso, lembrando que muitos pais não sabem que os filhos têm vida sexual ativa, ou não querem saber, ou não questionam, e eles têm. E a grande maioria tem, exatamente. Quando eu trabalho com eles em terceiro colegial, 16, 17 anos, a maioria já é sexualmente ativa. A imensa maioria em todas as turmas que eu trabalho. Muito bem, e as perguntas de garotos? Eu conversei com um professor, amigo meu, com quem eu trabalho junto faz muitos anos, e que ele pega perguntas tanto nas aulas que ele dá de educação sexual, quanto que pergunta para ele depois, no intervalo, sabe, sem ninguém ouvir. E aí, o que mais vem de pergunta de garoto na escola em educação sexual? Ejaculação precoce. Eles têm muito essa preocupação e esse problema de ejaculação precoce, porque o que eles veem na pornografia, para eles é inalcançável. Muitos deles, não é que eles têm uma ejaculação precoce, muitos deles é que eles têm um estereótipo irreal de uma atividade sexual verdadeira. Além disso, vem muito com o efeito de anabolizante. Esse professor falou que esses dias ele recebeu uma mensagem de um aluno falando para ele assim, ele me mandou o print, tá? Eu até vi um negócio, eu não trouxe para não ficar muito escandalizados vocês, mas ele mandou o print de um aluno que mandou uma pergunta para ele assim, professor, eu saí com uma garota ontem e não foi.
Não deu certo, não funcionei. Será que é o estanozolol que eu estou tomando? Ele falou, será que esses venenos que eu estou tomando? Ele estava tomando estanozolol, que é uma bomba, que é um medicamento que é utilizado quando o paciente tem problemas de ganho de massa muscular, mas que é usado como anabolizante. E aí ele, com 19 anos, estava com quadro de impotência sexual. Então, quando você vê num filme pornô uma imagem totalmente irreal, essa diferença entre o que é a pornografia e a realidade estimula os garotos a buscarem anabolizantes por causa do corpo, do estereótipo físico, e aí eles acabam tendo como consequência esses problemas de ereção já com 19 e 20 anos. Quem falou isso é esse professor Ulisses, com quem eu trabalho há 10 anos, dando aula aqui em Piracicaba e em outras cidades também, e ele fala que ele recebe muito esse comentário dos alunos, principalmente dos garotos, em cursinho, terceiro colegial e cursinho, que já estão usando anabolizantes. Muito bem, para terminar, gente, a última mensagem, a mensagem mais forte que eu quero passar e que fica aqui é a importância desse difícil diálogo. É difícil. Você tem profissionais para isso. Essa ginecologista que eu conversei, ela falou, eu adoro quando a mãe vem aqui e fala, não tem nada errado com a minha filha, eu só quero que você converse com ela porque eu não consigo. Quando fala isso, ela já sabe, ok, tudo bem, deixa, é educação sexual, deixa comigo. Então, vocês podem perfeitamente marcar uma consulta no ginecologista para filhas ou urologista para filhos e falar, olha, não é que eu quero que veja nada, não tem problema de saúde não, eu só quero que converse sobre sexo com ele. Dá para fazer isso? Pronto. Pega um profissional de confiança, faça educação sexual desse modo. É possível e é um profissional para te ajudar. A ideia é que os adolescentes tenham acesso a uma informação de qualidade. Porque acesso à informação eles têm, eles sabem, eles têm acesso à informação, mas eles não conseguem processar isso, não conseguem vincular com a realidade e com as consequências de não aplicar isso. Com essa informação de qualidade, o que a gente quer é que os adolescentes amadureçam em jovens e adultos que consigam fazer escolhas conscientes e saudáveis. Então, eu espero que eu tenha passado um pouquinho as ideias sobre isso para vocês e que ajude vocês aí a pensar e a dialogar sobre o assunto. Obrigada pela atenção a todos e até uma próxima oportunidade.